eu ainda queria trazer um vídeo do deputado Luiz Felipe de Olhões Bragança, porque tem um livro dele que ele vai lançar na Bienal, inclusive, e eu queria falar um pouquinho desse livro com vocês e sobre a importância, até para os conservadores, de pautas reformistas. Mas vamos colocar primeiro o vídeo do Luiz Felipe e o esforço dele também na Comissão de Constituição e Justiça pelo PL da anistia. Olá, amigos. Olha, estivemos aqui na CCJ para votar a anistia. Foi feita tanta obstrução por partidos do Centrão e da esquerda para não votar isso. Lembrando que a anistia é sobre os atos do 8 de janeiro. Todos aqueles foram aprisionados de uma maneira ilegal, um processo ilegal, não foram julgados individualmente, não houve provas em muitos desses casos, foi iniciado de maneira ilegal também, todo o devido processo não foi respeitado. E o que acontece? Ficamos aqui na comissão para votar exclusivamente esse tema. A esquerda levantou vários temas não relacionados para poder ganhar tempo. E o presidente Lira colocou a ordem do dia, antecipou a ordem do dia exatamente para não dar tempo da gente votar. Você veja a conspiração desses psicopatas. São psicopatas. Porque é uma injustiça patente. Pessoas presas injustamente. Não há justiça no Brasil. Milhares dessas pessoas foram aprisionadas. Queremos votar um consenso nacional e mundial com relação a isso. E por causa dessa manipulação parlamentar, tanto a esquerda como o presidente Lira e diversos membros aqui do Centrão, não foi adiante. Psicopatas. O povo brasileiro não eleja psicopatas. Precisa eliminar esse tipo de personalidade do sistema político brasileiro. Eu já apontei isso, eu vejo muita propaganda do Centrão agora nas candidaturas das prefeituras. Façam muito cuidado esse partido Centrão. É ali onde tem força, é nessas eleições municipais. Muito cuidado com quem você coloca lá. Partido do Centro. Pesquisem, vocês sabem quem são. Um abraço. E eu queria aproveitar o ensejo, Adriles, para fazer uma recomendação aqui de um livro do deputado Luiz Felipe de Olhões Bragança, o livro Os Sete Poderes. A gente tem aqui pela LVM Editora, um livro fantástico. Vai ter uma noite de autógrafos no dia 12 de setembro, às 6 horas da tarde, na Bienal do Livro. Então, para o pessoal reservar aí o horário e o dia para comparecer lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá, Adriles Jorge. Mas eu acho muito legal o livro, ele traz aqui, né? E ele faz essa... Na capa mesmo, ele traz aqui povo, federalismo, parlamento, judiciário, primeiro-ministro, chefe de Estado, conselho de Estado. E ele fala do Brasil no século XXI, ele faz uma construção que eu acho muito legal, né, trazendo a questão histórica. Então ele fala o que está por vir no século XXI, fala de política externa, esquerda na América Latina, o método do problema, o que é a direita, os novos rumos e uma conclusão, né? O que falta para o pessoal se mobilizar e para, né, construir as necessárias reformas para o Brasil. E eu queria expandir isso para você. Queria expandir isso para você, Adriles. Em relação ao quê? A fala do deputado ou o livro dele? Peraí. Não, as duas coisas, porque o deputado ele está trazendo uma indignação real de que o problema, o nó górdio do Brasil é essa porcaria do Centrão, porque o Centrão se vende e o Centrão atrapalha as reformas que a gente tem que fazer no país. Sim, a única coisa que eu acho que a gente, o eleitor, tem que tomar cuidado, quando o deputado fala deputados do Centrão, esse Centrão, ele está entranhado mais ou menos em todos os partidos, tá? Não são os partidos do Centrão. O PL, 80% do PL também não é exatamente, não vota de acordo com os interesses liberais e não vota de acordo com os princípios conservadores ou de libertação do país da ditadura. Se fosse assim, todos os senadores eleitos pelo Bolsonaro e todas as pessoas eleitas pela direita conservadora do país já teriam feito o impeachment do Alexandre de Moraes, inclusive o senhor senador Rodrigo Pacheco, em quem eu votei. Em quem eu votei contra Dilma Rousseff, que era um homem que se vendia como centro-direita liberal conservadora, tá? Então, assim, não são só os partidos, você tem que examinar sobretudo, é só um complemento que eu estou falando, a fala do Príncipe, que é brilhante, você tem que examinar mais que os partidos, você tem que examinar as pessoas. Quais são as plataformas das pessoas, qual é o histórico de vida das pessoas, o que elas falaram, o que elas dizem. Agora, em relação, no contexto mais amplo, é claro que o deputado tem razão. O problema do Brasil são os interesses fisiológicos. Poder é poder fazer algo para alguém, como o próprio nome
delimita, né? Essas pessoas usam o poder em benefício próprio. A gente fica aqui se esguelando, falando de liberdade, falando de princípios ideológicos, até que são interessantes, combate ao aborto, combate à descriminalização das drogas, combate ao crime de maneira mais incisiva. Esses deputados, que são a maioria do Congresso, não estão nem aí para isso. Esses senadores, que são a maioria do Senado, não estão nem aí para isso. Eles querem uma emenda parlamentar que ajude a favorecer, isso é até lícito, o seu grupo político, aliás, a sua região, e favorece a sua região, favorecendo a sua própria eleição. Ou seja, eles não estão nem aí. Eles não têm uma visão de escopo maior do que é a realidade brasileira, do que precisaria melhorar a médio e longo prazo, as reformas estruturantes, reforma do judiciário, uma reforma tributária justa, de fato, uma reforma liberal, uma reforma política. Você acha que o próprio deputado que se alimenta das engrenagens de uma política obtusa, de um sistema eleitoral completamente obtuso, eu tive 100 mil votos, por exemplo, não me elegi. Você acha que eles vão querer deixar o benefício de se ganhar uma eleição tendo menos votos que outros? Ou seja, pela máquina partidária espúria? Não. Então tem que ter uma remodelagem, uma eleição, você tem que ter um processo de conscientização de cidadania. Nesse sentido, o projeto e a proposta do deputado é absolutamente justa.